Está escrito: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta, meus irmãos, meus amigos, para falar-lhes as verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus. Mais um vídeo, amigo. Continue conosco até o seu final, porque Deus tem algo importante para falar em nossos corações. Onde quer que você esteja, amigo, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo, a minha gratidão a Deus porque você já se inscreveu em nosso canal. Mas se você ainda não se inscreveu, eu lhe peço em nome de Jesus, inscreva-se. Continue compartilhando com seus amigos, deixe o seu like, faça o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Agora vamos nos deleitar espiritualmente, porque vem aí a infalível Palavra de Deus. E hoje o texto bíblico que vai servir de base para a mensagem está na carta aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aleluia. Glória a Deus. Amigos, com base nesse texto, nós vamos falar sobre o seguinte tema. Diga aí o tema para nós aí, pastora Sara. Conselhos de Deus. Conselhos de Deus. Então, esse texto aqui, nele, estão contidos vários conselhos. Deus é o nosso conselheiro maior. Aliás, quando Jesus veio a este mundo, o profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6 do seu livro, lá ele escreveu que o nome de Jesus seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então Jesus era e continua sendo o nosso maravilhoso conselheiro. Por isso que o tema da mensagem de hoje fala sobre os conselhos de Deus. Amém, amigo? Entendeu? Muito bem. Então vamos agora para o primeiro conselho com base no texto. Levai as cargas uns dos outros. Texto bíblico. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia! Que conselho lindo! Que conselho maravilhoso! Meus irmãos, nós estamos num mundo sujeito às aflições. E neste contexto das aflições, nós podemos ser apanhados de surpresa. Alguém chega
lhe diz uma palavra que você não gostou, aí às vezes a gente reage porque nós somos seres humanos, né? Nós não temos o sangue de barata, não é verdade? Então, nesse momento, é que nós temos que pedir a misericórdia de Deus e colocar em evidência um fruto do Espírito chamado de mansidão. Tá? Mansidão. E também temos que pedir a Deus um outro fruto do Espírito chamado de domínio próprio. A mansidão nos leva a adquirir, a colocar em prática. Não é fácil, em determinados momentos, a gente se dominar. Mas quem é de Deus tem o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que gerou em nós 9 qualidades do fruto do Espírito. Quer dizer, o fruto gerado em nós, virtudes geradas em nós pela presença do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa. E aí o Espírito Santo, à medida que nós vamos conhecendo a palavra, por isso que é importante para a igreja. Às vezes tem pessoas, eu vou ficar aqui em casa mesmo, eu fico na televisão, eu ouço pelo rádio. É bom ouvir o rádio, eu também gosto de rádio. Televisão é muito bom, eu assisto mensagens para televisão, mas a mensagem do rádio, a mensagem da televisão não substituem a presença do crente verdadeiro em Jesus na igreja. É importante estarmos na igreja, porque é na igreja que nós somos doutrinados, no bom sentido da palavra doutrinado. Doutrina é o quê? Ensinamento. Então nós precisamos estar, sim, na igreja para os cultos de doutrina, culto de ensinamentos. Por exemplo, esse texto aqui que nós lemos é um texto doutrinário, que são o quê? Conselhos da parte de Deus para que nós vivamos aqui na terra em santificação. Então nós temos que carregar a carga uns dos outros. Não é isso, pastora Sara? Isso mesmo. Devemos carregar a cargas um dos outros. Em outras palavras, devemos nos ajudar uns aos outros. Quando você vir alguém com necessidade, ajude. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade financeira, seja uma necessidade espiritual, não faça, né, como o que aconteceu com os levitas, lá na parábola do samaritano, os sacerdotes, os levitas passaram longe, não é verdade? Não deram atenção para o homem que estava caído na estrada porque tinha sofrido um assalto. A Bíblia relata isto. Então, meu prezado amigo, nós temos sim que carregar a carga uns dos outros. Este é o primeiro conselho de Jesus, segundo o texto. Agora vamos para o segundo conselho. Não somos nada. Não somos absolutamente nada. Texto bíblico. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Que conselho maravilhoso. Você conhece alguém que só quer ser o que a folhinha não marca? Isso é um ditado que eu aprendi quando eu era criança, lá no interior do Maranhão. Fulano só quer ser o que a folhinha não marca. Então, há pessoas assim, que elas se acham acima dos outros. São aquelas pessoas prepotentes, aquelas pessoas que têm em si um espírito de arrogância. Esse é o espírito da carne. Tá? A carne, o desejo natural do homem, gera esse tipo de fruto que não é de Deus. É fruto produzido pelo espírito das trevas que leva o ser humano a ser assim. Então Deus, sabendo disso, usou o apóstolo Paulo para escrever aos Gálatas, externando, deixando escrito para nós este conselho. Que nós não devemos achar que nós somos acima de todos. Não.
Não podemos ser assim. E Deus aconselha que nós sejamos diferentes, tá? Eu vou pedir até que a pastora Sara leia novamente só a primeira parte do primeiro versículo lido nesta segunda parte. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Obrigado. Então, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É a palavra de Deus que diz. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu, não. Então, esse conselho é para mim, é para você, é para todos nós. Nós temos que reconhecer, amigos, que nós não somos nada. Nós somos o quê? Pó. Somos criados, ou fomos criados, à imagem e à semelhança de Deus. De onde? Do pó da terra. Nós somos barro, amigo. Somos barro. Então, há pessoas que se acham superiores, mas a Bíblia diz, é o Criador que está dizendo. Se alguém pensa que é alguma coisa, não é nada. Não é nada. Então, se você tem vivido assim até hoje, amigo, peça perdão para Deus. Porque você está completamente enganado. E essa sua atitude entristece o Espírito Santo. Se você já é um servo de Deus, o Espírito Santo que está em você está muito triste se você pensa assim. Amém? Vamos agora fechar a mensagem com o terceiro conselho. A lei da semeadura. A lei da semeadura. Texto bíblico. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pois é, amigo, que conselho maravilhoso. Conselho maravilhoso. É Deus falando, é o Espírito Santo falando comigo, com você, amigo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Os conselhos de Deus é para todos nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós falhamos. E é muito claro o conselho de Deus, não erremos. O que nós plantarmos, nós vamos colher. É a lei da semeadura, meu amigo. Se você vive praticando o bem, você vai colher o bem. Agora, se você vive desejando o mal para o outro, para o seu semelhante, você vai colher o mal. Você vai colher o mal. É a palavra de Deus que está dizendo. Se você semeia na carne, está aqui o texto dizendo. Repita aí, pastora, esse... Vai colher... Corrupção, não é isso? Corrupção. Leia só esse pedacinho aí, olha só, presta atenção. E o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o que mais? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Obrigado. Você ouviu bem, amigo? Então aqui há uma diferença entre semear na carne e semear no Espírito. Aí nós vamos lá para o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, atenção. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, quem é esse Espírito de vida? O Espírito Santo. Em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Amigo, semear na carne é você viver aqui nesta vida fazendo o que não agrada a Deus. Tudo o que o seu coração deseja, o que a sua alma deseja, você vive fazendo. Você não consulta a Deus se você pode ou não pode. Aí você vai colher o mal. Você vai colher corrupção, vai colher o mal. Agora,
se você semeia no Espírito. O que significa essa expressão? Semear no Espírito, ou andar em Espírito. É andar de acordo com os conselhos de Deus. Aí sim. Aí se você anda segundo os conselhos de Deus, Deus garante que você vai colher o quê? Vida eterna. E só quem pode dar vida eterna, quem é? Somente Jesus. Por que Jesus? Porque foi Ele quem morreu na cruz para nos salvar. Foi Ele. Ele que carregou aquela pesada cruz. Foi Ele que não aceitou a proposta do diabo de descer da cruz. Foi Ele. Foi Ele, Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Filipe, não foi Bartolomeu, não foi Mateus, não foi Judas Iscariotes, nem o Judas Tadeu. Não. Foi Jesus que morreu na cruz para nos dar o direito de vida eterna. É por isso que você tem que aceitar Ele hoje como seu Senhor, como seu Salvador. Este é um dos conselhos maravilhosos que Deus está dando para mim e para você. Ô pastor, eu aceito este conselho. Como é que eu faço para aceitar este Jesus? Abra sua boca, como está escrito lá em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. É fácil, não é? Então pronto, faça isso agora e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, todos os amigos que estão ouvindo esta mensagem, assistindo e ouvindo os teus conselhos. Pai, eu oro por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo, aceitando a verdade do Evangelho, estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora prepare-se para receber o milagre físico. Milagre aqui e agora. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas estas pessoas cujos nomes estão aqui na tacinha da bênção. Pai, libera agora o poder, o teu poder, em nome de Jesus. Espírito Santo, libera agora a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da vitória para todas as famílias, para todos os irmãos que estão orando comigo agora. Receba, meu irmão, receba, meu amigo, o toque do poder de Deus, o toque do poder do Espírito Santo. Seja curado, seja liberto, receba a sua vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus!